nós não merecemos. Eu não mereço tanto amor. Eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou, meu rei e meu Senhor, pra sempre adorarei com amor. O Filho do Homem verdadeiramente me libertou. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Levante suas mãos para os céus. Posso erguer minhas mãos ao céu, levantar a minha voz, te adorar, levantar a minha voz, te exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Eu não mereço tanto amor. Eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou, meu rei e meu Senhor, pra sempre adorarei com amor. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos ao céu, levantar a minha voz, te adorar, levantar a minha voz, te exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos ao céu, levantar a minha voz, te adorar, levantar a minha voz, te exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Pra quê? Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, aleluia, glória a Deus. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, aleluia, livre eu sou, aleluia, glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus, Filho do Homem, te libertou, nos libertou, amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A gente sente que o Espírito de Deus está presente, né? No meio do povo de Deus. Glória a Jesus. Vamos então ouvir mais, né? Mais um irmão louvando a Deus. Irmão Lauro, vem, irmão Lauro, cante. Minha vida é Jesus. Aleluia. Não tenho como eu negar. Tenho eu que dizer. Minha vida é Jesus.
mensagem do Senhor, levando para o mundo inteiro esta palavra de poder e amor. A mensagem do profeta que Deus enviou foi fundada em Jerusalém no dia de Pentecostes. Lá desceu fogo e aqui desce também. No dia de Pentecostes, lá desceu fogo e aqui desce também. Outra vez, a mensagem do profeta que Deus enviou é a mensagem do Senhor, levando para o mundo inteiro esta palavra de poder e amor. A mensagem do profeta que Deus enviou foi fundada em Jerusalém no dia de Pentecostes. Lá desceu fogo e aqui desce também. No dia de Pentecostes, lá desceu fogo e aqui desce também. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus, irmão. O Lauro está pegando fogo, né? Lá no dia de Pentecoste foi que foi fundado essa mensagem, amém? Ela não é uma denominação, tá bom? Essa mensagem é a palavra de Deus pura, Amém. amém? Agora preste atenção, eu estou dizendo a mensagem, amém? Amém. A mensagem, glória a Deus. Então creio que vocês compreendem o que eu estou dizendo, a mensagem do profeta. Não os grupos que saíram por aí, mas a mensagem do profeta foi fundada em Jerusalém no dia de Pentecoste. Louvado seja Deus. Eu tenho um tema nessa noite para trazer juntamente com os irmãos, para nós engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo e alimentar nossas almas. Desliga aí o som do teclado, está dando um barulho. Depois nós vamos cantar mais alguma canção. Eu quero falar nessa noite sobre 3 coisas, tá bom? E para isso nós vamos ler Apocalipse 2, verso 14 a 15 e Apocalipse 2, verso 20. O que eu quero falar é sobre 3 ismos que estão nos grupos da Mensagem do Brasil, não na Mensagem do Mão Branco, nos grupos da Mensagem do Brasil, que é nicolaísmo, balaanismo e jezabelismo. Então, Apocalipse 2, versículo 14 a 15. Leiamos. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Agora Apocalipse 2, verso 20 diz: mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e engane os meus filhos para que se prostituam e coma dos sacrifícios da idolatria. Oremos. Bondoso Deus, Pai Celestial e Santo, nós pedimos, meu Pai, que Tu nos abençoe nesta hora. Que o Senhor possa nos dar força e coragem nesse momento tão difícil da história, onde o mundo está em devassidão completa. Mas, Pai Celestial, nesse pequeno lugar, onde possamos sentir o Espírito Santo mover, nós acreditamos que Deus está operando nos filhos da obediência. Abençoe todos os irmãos, nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Deus possa abençoar vocês. Nós vamos ler algumas coisas rapidinho, não vamos demorar muito, tá bom? Dessa razão, porque vocês estão vendo o notebook aqui em cima, é porque eu não tenho impressora para imprimir. Eu queria só trazer a impressão, fica melhor, então não entendo, é o jeito de trazer isso aqui, mas não há problema, não leve a mal isso, nós vamos estudar. Então, falando primeiro sobre nicolaísmo,
o irmão Branham, ele mostra um terrível erro que aconteceu logo na segunda era da igreja, que foi a entrada do nicolaísmo na igreja. Isto entrou e não saiu jamais. O irmão Branham conseguiu tirar isto, mas isso voltou depois da morte do irmão Branham. O nicolaísmo está dentro da mensagem, não das mensagens do irmão Branham, mas das mensagens dos grupos. Eu queria explicar primeiro sobre isso aqui, a confusão que fizeram com a palavra bispo. Então, aqui no dicionário bíblico diz assim, bispo, página 35, diz bispos, dirigente da igreja cristã. Isso é o que um bispo é hoje, um dirigente da igreja cristã, certo? Os bispos se dedicavam ao ensino da doutrina e à pregação do evangelho nos tempos apostólicos. Preste atenção que isso era nos tempos apostólicos. Mas depois que os apóstolos morreram, veja o que aconteceu. O bispo cuidava de uma igreja local e era também chamado de presbítero. Atos 20, verso 17 e 28. Atos 17 1 Timóteo 3, 1, 7 e assim por diante. Só mais tarde, diz o dicionário, só mais tarde os bispos se tornaram responsáveis por um grupo de igrejas de determinada região. Então, aqui está a resposta. Nos tempos apostólicos, o bispo era o próprio pastor local. Mais tarde, que foi quando o nicolaísmo entrou na igreja, foi quando o catolicismo bagunçou com a igreja, então o bispo passou a ser um dirigente de um grupo de igrejas, com um pastor acima de alguns pastores. Isso o próprio dicionário está mostrando aqui para nós, que bispo é uma coisa que não é do tempo apostólico. O bispo no sentido de ser dirigente de um grupo de igrejas. Mas no tempo apostólico, o bispo era o próprio pastor. Amém? Amém. O bispo era o próprio ancião. O bispo era o próprio presbítero. O bispo era o próprio supervisor da igreja local. E nós estamos querendo voltar aos tempos apostólicos. Estamos ou não estamos? Então, se nós queremos voltar aos tempos apostólicos, então, como a mensagem do sétimo anjo é para nos levar de volta à fé apostólica, então nós precisamos crer que o bispo é o pastor local. Amém? Então, aqui você vê, isso é importante. Eu quero ler sobre isso, porque isso está nos grupos da mensagem, e não haverá arrebatamento enquanto houver nicolaísmo. Então tem que ter uma voz em algum lugar pregando contra isso. Bom, o irmão Branham diz na mensagem Era de Pérgamo, parágrafo 130 em diante, ele diz: o nicolaísmo destrói esses princípios e em contraposição separa os ministros do povo e faz dos líderes senhores sobre o povo ao invés de servos, que é o que Deus quer. Deus quer que o líder seja servo do povo e não senhores do povo. O nicolaísmo, ele muda isso. Aquela pessoa passa a ser senhor e não servo. Amém? O pastor, ele é para servir. Amém? Ele não é superior, mas ele serve a igreja. É o que o irmão Branham diz aqui. Veja, parece que o problema estava em duas palavras: anciãos, que é os mesmos presbíteros, e supervisores, bispos. Embora a escritura mostre que havia vários anciões, supervisores, bispos em cada igreja, alguns começaram, entre eles Inácio é um deles, a ensinar que a ideia de um bispo era um com preeminência ou autoridade de controle sobre os anciões. Ora, a verdade da matéria é que a palavra ancião significa quem a pessoa é, enquanto que a palavra bispo significa o ofício da mesma pessoa. O ancião é o homem, bispo é o ofício do homem. Ancião terá sempre referência simplesmente à idade cronológica do homem no Senhor. Ele é um ancião, não porque seja eleito, ordenado e etc.,
mas porque ele é mais velho, ele é mais maduro, treinado, não noviço de confiança por causa da experiência cristã. Mas não os bispos não se prendem às epístolas de Paulo, mas ao invés disso vão ao registro de Paulo do tempo que ele chamou os anciões de Éfeso a Mileto. Em Atos 20, no verso 17, o relatório declara: os anciões foram chamados, e depois no verso 28 eles são chamados bispos. E estes bispos, sem dúvida, de mentalidade política e ansiosos pelo poder, insistiram que Paulo tivesse dado a significação de que supervisores eram superiores aos anciões local, que é o pastor, com capacidade oficial somente sobre sua própria igreja. Para eles, um bispo estava agora com sua autoridade estendida sobre muitos líderes locais. Tal conceito não era nem escriturístico, nem histórico, porém, até mesmo um homem da estatura de Policarpo, inclinou-se em direção a tal organização. Assim, aquilo que começara como uma obra na primeira era se tornara agora uma doutrina literal, e assim é hoje. Os bispos reivindicam ainda o poder de controlar homens e lidar com eles como desejam, colocando-os onde bem entenderem no ministério. Ou seja, você vai para a cidade tal, você para a cidade tal, certo? Isso é terrível. Isso nega a liderança do Espírito Santo, que diz: aparta-me a Paulo e a Barnabé para a obra que eu tenho chamado. Isso é antipalavra e anticristo. Mateus 20, 25 e 28. Então, é uma confusão terrível que fizeram com os bispos. Acharam que bispo é um homem superior ao pastor local, e então fizeram o seguinte: colocaram um homem no poder numa certa cidade, governando os outros homens das outras cidades, fazendo com que tenham encontros, reuniões de duas vezes no ano, para que eles fiquem ligados àquilo ali, pregando a mesma doutrina. Então isso é nicolaísmo. Amém? O Mombrana pregou uma igreja local independente. A igreja local, ela tem o seu pastor, ela tem o seu profeta, ela tem o seu mestre, ela tem o seu apóstolo e os seus evangelistas. Ela tem o quintuplo completo. Ela não precisa de alguém de outra igreja, porque ela é soberana, local e independente. Então, até mesmo os dízimos dos dízimos não são adequados para hoje, porque isso era uma doutrina arônica. No livro Exposição das Sete Eras, Mombrana diz que o sacerdócio arônico hoje é nicolaísmo, aonde um homem chegar e levantar um povo, batizar aquele povo, e se aquele povo quiser ele como pastor, ele é pastor daquele povo. O que aquele povo conseguir, que Deus abençoar eles, os dízimos que eles derem é daquele pastor local. Ele faz o que quiser daqueles dízimos. Ele não tem obrigação nenhuma de enviar dízimo dos dízimos para alguém, porque isso é sacerdócio arônico e isso é nicolaísmo. Amém? Então a igreja é totalmente local e independente. Ela pode ter amizade com outra igreja, mas ela não é subordinada e nem tem compromisso de dízimo com ninguém, e nem tem compromisso doutrinário com ninguém. E é isso que eu desejo tanto para a igreja de Bragança. Eu amo tantos ministros lá de fora, mas sempre que eles vêm aqui, eles só querem permanecer no companheiro se nós, melhor dizendo, aderir à sua doutrina, e isso não dá certo. Nós queremos, desde que nós não aderimos à sua doutrina. Amém? Queremos ter a liberdade de crer no que quisermos. E se há alguma coisa errada em nós, alguma parte doutrinária que precisa ser corrigida, nós cremos que a mensagem do profeta que está aqui conosco há de nos corrigir. Amém? Amém? Glória a Deus. Então isso é o que é nicolaísmo. Um homem sobre outro. Isso está dentro da mensagem em todos os grupos, infelizmente. Agora nós vamos sobre balaanismo. Veja, o balaanismo é o seguinte: é quando aqueles ministros sabem que estão errados, mas
continuam no erro por causa de dinheiro ou posição. Eles sabem que aquilo está errado, eles sabem que aquilo é antibíblico e sabem que até aquilo é anticristo, mas ele prefere continuar por causa de uma posição eclesiástica ou por causa de dinheiro. Ainda ontem eu estava vendo o congresso de missões aqui da Assembleia de Deus pela TV, e ali eu vi um amigo nosso que trabalhou na EMAD, de paletó, de gravata, no meio daqueles ministros. Aquelas mulheres pulando e gritando ali, e aqueles hinos no ritmo de forró, e eles ali, todos bem trajados, de terno, olhando para aquela ideia. E eu disse comigo mesmo: olha, eles têm o poder de consertar isso aí, porque eles são os líderes. Eles têm o poder de subir naquele púlpito e dizer: olha, nós não queremos mais esses forrós aqui, nós não queremos mais essas mulheres de calça comprida no nosso púlpito. Eles têm o poder para isso, mas eles não fazem. Sabe por que não fazem? Por causa que eles não querem perder sua posição e o dinheiro que recebem, porque recebem salários agora nas igrejas como pastor. Então, por causa de dinheiro, eles preferem fazer que não viu. Isso é balaamismo. Eles sabiam que não podia amaldiçoar Israel. Eles sabiam que Deus disse: qualquer que amaldiçoar Israel será amaldiçoado. Mas mesmo assim ele foi lá por causa de posição política e por causa de dinheiro que Balaque lhe ofereceu. Ele sabia que estava errado. Então isso é balaamismo. Uma das coisas que é balaamismo. Então, outra coisa que é balaamismo: eles amaldiçoam todos que não querem seguir o caminho deles. Balaão queria amaldiçoar Israel, porque Israel não queria seguir o caminho dos moabitas, sabendo que Israel estava certo. E isso acontece dentro da mensagem. Se um grupo da mensagem não pertencer a um certo grupo, ele diz: é um prosélito. Você sabe o que é um prosélito? É uma maldição. Eles amaldiçoam. Eles dizem: é um ismo, é um prosélito, só porque aquele grupo não aderiu ao caminho deles. Balaamismo. Amaldiçoa qualquer um que não quiser seguir o seu caminho. É ismo, é prosélito, é grupo isolado. É um grupo isolado. É falso, é ismo, é coisa, mas é taxada de ismo. Os denominacionais chamam nós de seitas. São seitas. E eu vi no dicionário o que significa a palavra seita. Aí diz lá: seita é qualquer grupo religioso de pessoas que não segue a forma nominal da maioria das igrejas. Então, se a maioria das igrejas aqui, por exemplo, crê em 3 deuses distintos, e se nós aqui não crê, para ele nós somos seita. E eu mandei um recado para um padre que colocou na internet dizendo: Martinho Lutero era herege. Por quê? Aí ele mostrou: era herege porque pregou contra as indulgências, pregou contra as imagens de esculturas, pregou que a salvação é pela fé e não pelas obras. Aí ele foi e disse assim: porém, Martinho Lutero estava correto, a igreja estava errada. E me deixou confuso aquilo. Eu disse: por que então, se o homem estava certo, por que ele chamou de herege? Aí eu mandei um e-mail para ele perguntando. Ele me respondeu. Ele disse: irmão, é que nós da Igreja Católica acreditamos assim, que o irmão Martinho Lutero estava certo, mas ele estava certo com a Bíblia, ele não estava certo com a nossa igreja. Portanto, para nós católicos, ele é um herege. Portanto, se você acha que ele está certo com a Bíblia, então para você ele não é herege. Mas para nós ele é um herege porque ele não está de acordo com a nossa igreja. Aí eu entendi: então quer dizer que não importa se a pessoa esteja certa com a Bíblia, se ele não estiver certo com aquela igreja, ele é um herege. Ele disse: sim, é um herege para aquela igreja que ele não concorda. Então nós somos hereges para qualquer grupo da mensagem. Nós somos hereges para o catolicismo, nós somos hereges para os protestantismos, porque nós pegamos um caminho diferente do deles. Mas ainda bem que esse caminho é diferente do deles, mas não é diferente da Bíblia.
Bíblia. Amém? Amém. Portanto, somos hereges para qualquer sistema denominacional, mas somos filhos de Deus porque seguimos o caminho da verdade. Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus. Então o padre, ele deu a resposta correta. Balaamismo é isso, amaldiçoa. Não é católico, então é do diabo. Não é do grupo nosso aqui da mensagem de certa cidade, então é um ismo, é um prosélito. E o irmão Billy Paulo, quando veio no Brasil em 1998, eu assisti do DVD dele ontem, ele deve ter percebido esse espírito. E pregando, ele disse essas palavras: a mensagem não pertence a um grupo, a mensagem pertence ao povo de Deus. Com essas palavras, ele diz tudo. Isso é porque ele já deve ter vindo para o Brasil, já sabia que tinha esse espírito no Brasil, de grupo da mensagem, segurar a mensagem e dizer: agora só vai se salvar quem vier a nós. Isso ele veio e disse, e mascarou logo isso. A mensagem não pertence a grupo. E como a terceira puxada não é de ninguém, ela é do povo de Deus. Amém. É verdade. O irmão Branham disse: olha, eu vou pregar a terceira puxada e ela vai pertencer, vou dar o documento de propriedade para o pastor fulano de tal. Só ele pode pregar. Se alguém quiser, tem que ir a ele. O Branham não fez isso. Ele disse: é da noiva. Amém. A noiva não é um grupo que tem lá em São Paulo, não é um grupo que tem lá em certo lugar. A noiva é um povo que está aí no mundo, em algum lugar, pela terra, espalhados pela terra. Amém. E a mensagem é deles. Então, veja bem, nós vamos já chegar nisso. Isso é jezabelismo. Tomar conta da mensagem e dizer: é só nós, e quem quiser salvar vem a nós. É jezabelismo, vou mostrar aqui. Mas nós estamos em balaamismo. Balaamismo amaldiçoa, quer na verdade amaldiçoar todo mundo que não é do grupo dele. Balaamismo, isso também está acontecendo nos grupos da mensagem. Então, mais uma coisa, veja bem, vamos ler Pérgamo, a era de Pérgamo, parágrafo 140 em diante. O irmão diz: assim chegou às fronteiras de Moabe e enviou mensageiros ao rei dizendo: somos irmãos, permita-nos passar pelas suas terras. Se nosso povo ou nossos animais comerem alguma coisa, nós pagaremos prontamente. Porém o rei Balaque ficou muito excitado. Aquela cabeça do grupo nicolaíta não estava disposto a permitir a igreja passar com seus sinais e maravilhas e várias manifestações do Espírito Santo, com suas faces brilhando com a glória de Deus. Era muito arriscado, assim ele poderia perder alguns de suas multidão. Por isso Balaque recusou deixar a Israel passar. De fato, tão grande era o seu temor deles, que ele recorreu a um profeta mercenário chamado Balaão, e pediu-lhe para interceder entre ele e Deus, e que pedisse ao Altíssimo para amaldiçoar a Israel e deixar o povo de Deus impotente. E Balaão, faminto de tornar parte em negócios políticos e tornar-se um grande homem, ficou muitíssimo alegre em assim proceder. Porém, vendo que tinha de se aproximar de Deus e ter uma conferência com ele para conseguir a maldição contra o povo, pois ele não podia fazê-lo por si mesmo, ele foi perguntar a Deus se ele podia ter sua permissão para ir. Ora, isso não é exatamente igual aos nicolaítas que temos conosco hoje. Eles amaldiçoam a todos que não querem seguir o caminho deles, disse o irmão. Não é daqui da cidade. Você é ligado a quem? Ah, eu sou da mensagem, irmão, querido da mensagem. Você é ligado a quem? Não, eu sou da... Não, você é ligado a quem? Ah, eu sou ligado lá ao pastor Russo. Ah, é um ismo, é um prosélito. Isso está dentro da mensagem. Enquanto isso não mudar, não haverá arrebatamento. Amém? Então veja bem, quando Balaão pediu permissão a Deus para ir, Deus o rejeitou. Isso foi
Isso foi doído, porém Balaque insistiu, prometendo-lhe recompensa maiores ainda e honra. Assim Balaão voltou a Deus. Ora, uma resposta de Deus deveria ser o suficiente, mas não para o egoísta. Balaão, quando Deus viu sua perversidade, ele lhes disse para subir. Rapidamente ele selou o jumento e foi-se embora. Ele teria imaginado que esta era simplesmente a vontade permissiva de Deus, e ele não seria capaz de amaldiçoá-los se ele fosse 20 vezes e tentasse 20 vezes. Como Balaão é semelhante ao povo de hoje. Irmão Branham diz: eles creem em 3 deuses, batizam em 3 títulos, ao invés de batizar-os no nome de Jesus, e no entanto Deus envia o Espírito sobre eles, como ele fez com Balaão, e eles continuam crendo que estão completamente certos, e eis que são verdadeiramente perfeitos balaanitas. Veja a doutrina de Balaão: prossiga em qualquer caminho, fazem seu caminho, dizem eles, bem, Deus nos tem abençoado. Deus está, talvez nós estamos certos, porque Deus nos abençoou. Eu sei que Ele os tem abençoado, diz o irmão Branham. Eu não nego isso, mas é a mesma rota organizadora que Balaão seguiu, e o desprezo à palavra de Deus e o falso ensino. Fomos abençoados, nosso grupo cresceu. Isso significa que Deus está achando que nós estamos certos. Balaão também foi da mesma forma. Amém? Então isso é balaanismo. Agora, jezabelismo. Veja bem o que é jezabelismo. Torce as escrituras. Torcer as escrituras é fazer, interpretar, fazer ela dizer o que não diz. Ela não está dizendo aquilo, mas a pessoa faz ela dizer de alguma forma. É como você pegar um cano de PVC, que ele devia ser ligado naquele ali, e torcer ele e fazer uma curva para o outro lado e colocar em outro lugar. É isso que eles fazem. Eles sabem que aquilo não é o correto, que aquilo não dá certo, mas eles fazem de todo jeito. Vou dar um exemplo. O Alexandre Boulon, que escreveu um dos livros que nós temos aqui para a Igreja Adventista, não crê na existência da alma, certo? E como ele não crê na existência da alma, chegou numa parte do livro que eu estava lendo, aonde ele chegou na parte de Apocalipse, capítulo 6, as almas debaixo do altar, onde diz que havia almas de pessoas que foram mortas e que estavam debaixo do altar, dizendo: até quando o santo dominador não vinga o nosso sangue daqueles que fizeram isso na terra. Quando o Alexandre Boulon chegou nesse versículo, porque ele não crê na alma, em vez dele dizer as almas que estavam debaixo do altar, ele disse: essas pessoas aqui que estavam debaixo do altar estavam clamando. Ele rodeou, torceu a palavra para não falar almas debaixo do altar, simplesmente por causa que ele não crê nisso. Ele torce para dar certo com o que ele crê. Certo? Isso é o que? Jezabelismo. Torcer a palavra de Deus para dar certo naquilo que a pessoa quer que seja. A pessoa verdadeiramente sincera, ela não rodeia. Uma vez, ouvindo um culto de um certo denominacional, ele vinha pregando em Atos 2:38, no dia de Pentecostes. Eu disse: quero ver quando chegar em Atos 2:38 o que ele vai fazer. E ele disse: então Pedro estava no dia de Pentecostes, a multidão perguntou para ele o que devemos fazer, e o Pedro, cheio do Espírito Santo, irmão, se levantou. Eu disse: ele vai falar que Pedro mandou batizar em nome de Jesus. Ele disse: Pedro se levantou e disse: arrependei-vos e convertei-vos e aceitai Jesus. Ele não podia falar o que verdadeiramente Pedro falou, porque a igreja que ele pertencia não crê no batismo em nome de Jesus, e porque ele também não crê, então ele preferiu torcer esse versículo. Então isso é jezabelismo, torcer as escrituras para dar certo com aquilo que ele quer. É o que o nosso irmão, com perguntas e respostas sobre os selos, pergunta 22, onde alguém pergunta: haverá um ministério para a noiva nos últimos dias antes do rapto? E irmão Branham disse: sim, está acontecendo agora mesmo.
não tinha saída para isso, porque viu que isso aí mostrava que o ministério da noiva era exatamente aquele que o irmão Branham pertencia, mas ele conseguiu torcer numa parte, onde o irmão Branham dizia assim: será tão humilde? E ele pegou a palavra será e disse: ó, está falando de mim. Torcer as escrituras para dar certo com aquilo que a pessoa crê é jezabelismo. Nós não devemos torcer a escritura, temos que ir por cima dela. Do que ela dizer, nós temos que dizer, mesmo que aquilo que ela diga vá de encontro com aquilo que cremos. Se chegar numa parte das escrituras em que ela diga uma coisa que nós não acreditávamos naquilo, nós temos que pregar mesmo assim. Não se deve arrodear. Amém? Amém. Eu tive muitos anos, não tinha luz sobre 1 João 5,7, aonde a Bíblia diz: 3 são os que testificam nos céus. Eu sempre, para mim, aquele versículo foi uma barreira, porque eu nunca criei em 3 pessoas distintas, mas aquele versículo fala: 3 são os que testificam no céu. Mas eu sempre que preguei, eu li aquele versículo para a igreja, até que um dia Deus me deu a revelação do que aquilo é. Está falando de novo nascimento. São 3 coisas que testificam na terra quando você nasce: sangue, água e espírito. E para você nascer do céu também são 3 coisas: batismo nas águas, lavagem pelo sangue e recebimento da vida, que é o Espírito Santo. Então são 3 mesmo: o Pai, a Palavra e o Espírito. Você tem que nascer dessas 3 coisas para que você possa ser reconhecido nos céus. Amém. Mas nem assim eu rodeei. Hoje eu prego isso com revelação. Eu sei que não está falando de 3 pessoas distintas, mas de 3 coisas que acontecem quando você nasce de novo. Mas na época que eu não tinha essa revelação, mesmo assim eu lia para a igreja o que as escrituras dizem. Não se deve rodear, não se deve torcer. Isso é jezabelismo. Amém? Então, jezabelismo, ela faz isso, torce as escrituras e coloca do jeito que ela quer. Se declara uma profetisa. Olha o que a Jezabel faz. Ela se declara uma profetisa. A noiva está profetizando de novo. A Bíblia não diz isso. Olha, a profecia da noiva. A Bíblia não diz que a noiva tem uma profecia. A Bíblia diz que a noiva tem uma reprofecia. Importa que profetize outra vez. A palavra outra vez mostra que aquilo já foi profetizado antes. Foi profetizado quando? Foi profetizado no dia da voz do 7º anjo pelo profeta. E a ordem que a Bíblia dá é para que a noiva profetize de novo a mesma coisa que o profeta profetizou. Amém. É como passar a fita de novo. Não é para aumentar, não é para dizer: olha, eu sei que o irmão Branham não diz isso, mas a noiva, ela é profetisa, ela pode sim colocar. Não. A noiva, ela reprofetiza. Ela diz de novo o que o profeta disse. O profeta disse que o batismo no nome de Jesus, a noiva diz de novo o batismo no nome de Jesus. O profeta diz que Deus é um só, a noiva diz de novo: Deus é um só. O profeta diz: os 7 trovões foi revelado naqueles selos. Perguntas e respostas, capítulo 4. Perguntas e respostas 4, parágrafo 78. Está tudo revelado lá. E os 7 selos abriram a revelação do que aqueles trovões eram. Então o profeta diz que os trovões foram revelados. A noiva diz que os trovões foram revelados. Amém. Mas se ele não tivesse dito, se a noiva disser, ela está errando. O profeta diz que o Filho do Homem já se manifestou. A noiva diz: o Filho do Homem já se manifestou. Mas o profeta disse: o 7º anjo é o último mensageiro. E a noiva vem dizer que tem outro mensageiro. Essa noiva está saindo fora. A noiva diz de novo o que o profeta disse. Amém? Então jezabelismo se declara profetiza. Tenho direito de profetizar porque sou profetisa. Eu sei que isso aí não está na Bíblia. Eu sei que o profeta não disse isso, mas eu sou profetisa. Jezabel, veja, ela se declara profetisa e subjuga o povo, e diz que ela é a única voz de Deus na terra. Agora isso aqui é sério, porque isso está acontecendo com os grupos da mensagem.
Religião de Jezabel é a mensagem. Parágrafo 65. O Mombrana diz: todos eles estavam com medo de dizer alguma coisa. Não é isso simplesmente a mesma coisa hoje? Eles estavam com medo de dizer alguma coisa. Assim nós concluímos que eles estavam realmente perdidos, a esmos, bêbados, comportando-se duvidosamente, loucos prazeres e tudo mais, exatamente como isso é hoje. Jezabel torcendo as escrituras. O que fez ela, ou aquelas leis, como Jezabel torceria? Lembre-se, Jezabel, ela declarou-se uma profetisa para subjugar o povo, e ela diz que ela é a única voz de Deus sobre a terra. Ela fará a mente carnal crer que aquilo era tão correto quanto o mundo. Então, quando um grupo da mensagem diz: se não tiver ligado à igreja tal, é ismo, é Jezabel. Quando algum grupo da mensagem diz: a igreja de tal lugar é a porta de Deus no Brasil, é Jezabel. Amém? Amém. Não é desta forma. Irmão Billy Paul disse: esta mensagem não é para um grupo, nem tampouco para um homem. Essa mensagem é para um povo. Um povo é diferente de um grupo. Você pode dizer também: sou o povo de Deus. Se você é povo de Deus, a mensagem é para você. Você pode estar lá na China, você pode estar lá nas guerras do Iraque, mas se você faz parte desse corpo místico que é a noiva de Jesus Cristo, a mensagem é para você. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então, são três coisas que estão na mensagem. Já destruiu os protestantes, destruiu o catolicismo lá atrás, no ano 325, destruiu os protestantes, e é um bicho que está destruindo a noiva do Brasil. O pastor Moura teve um sonho uma vez de um bicho comendo a lavoura, certo? Ele via a planta aqui, de repente um bicho vinha debaixo da terra, a planta sumia, ficava só um buraco, um inseto comendo a lavoura. Contou isso várias vezes no nosso mundo. E é isto, o purgão comendo a noiva, destruindo a noiva. Nicolaísmo, Jezabelismo e balanismo dentro da noiva. Diz que Deus tenha misericórdia. Esse ministério de Bragança está lutando para falar a verdade, para ser puro. Uma igreja local, como Irineu defendeu. Mombrana disse: Irineu defendeu uma igreja local unificada, com seu pastor local, com seus evangelistas local, com seus apóstolos local, com seu profeta que tem dom de profecia local, tudo local. Isto é a noiva de Jesus Cristo. Amém? Amém. E ela não tem barreiras. Aonde ela vai, ela prega a verdade, nada mais que a verdade. Amém? Então eu disse para vocês que seria curta mensagem, e é curta mensagem. Nós vamos, neste momento, queria que vocês ficassem de pé, para que nós pudéssemos louvar ao Senhor Jesus Cristo com nossos cânticos. Eu tenho certeza que os nossos cânticos chegam nos céus. Amém? Amém? Amém. O hino 84. Esta igreja é ela não cai,
suas mãos agora. Ó Deus, é nesta hora, Pai, que a mesma alegria que nasceu em Pentecoste está em nosso meio. É isso que queremos, a presença viva do Senhor junto de nós. Pai Celestial, não deixa esse povo morrer espiritualmente. Sei que há pessoas aqui, Senhor, que precisam ser curadas nesta hora. Pessoas aqui que estão enfermas. E esta igreja é responsável por isso. Nós somos responsáveis de manter as pessoas curadas. Porque Jesus Cristo nos deu autoridade para dissipar toda a enfermidade com o impor das nossas mãos. Nós não temos que ficar olhando para trás, para Pedro, para Tiago, para Brana. Nossa vez é agora. O irmão Brana disse: qualquer ministro tem autoridade otorgada por Deus para fazer uma campanha de cura. E que o ministro que não prega a cura divina na sua igreja, ele acertará conta com Deus por isso. Oh Pai, nós
Nós cremos em toda a palavra e nós cremos nas manifestações do Espírito. Portanto, Deus, nesta hora, se há alguma pessoa enferma neste lugar, nós vamos contra esta enfermidade no nome do Senhor Jesus Cristo. Determine a sua cura agora, irmão. Fale com Deus nesse momento. Diga: Senhor, se há um lugar onde eu devo receber a cura, é neste lugar, porque é aqui que está o povo com a alegria que nasceu no Pentecoste. Um povo forte, revestido de poder. Ó Pai Celestial, cura essas pessoas, Senhor. Não deixes sair doente. Que o Espírito de Deus possa trabalhar na vida delas agora, e que saiam deste culto abençoado, libertados, espíritos sejam expulsos, doenças sejam dissipadas, pois nós repreendemos todo o mal em nome de Jesus Cristo. Sai desta vida, enfermidade. Sai, dor maligna, problemas nos olhos, dores de cabeça, dor de coluna, problema de derrame, problema de gastrite, dor no estômago, problemas de inflamações. Nós expulsamos no nome de Jesus Cristo. Sai, porque é o povo de Deus que ordena. Ó Deus, obrigado, Pai, por nos dar esta autorização para pisar serpentes e escorpiões. Amanhã, meu Deus, estaremos em Augusto Correia. Oh Deus, amanhã haverá culto naquele lugar. Nós cremos que esse Espírito há de nos acompanhar, e o diabo fugirá de nós, pois tu disseste: resistiu e ele fugirá de vós. Abençoe esses irmãos, que eles saiam abençoados em nome de Jesus Cristo. Que Deus acompanhe a todos. Que Deus possa ir com vocês até terça-feira, se Deus permitir.